Olá, meu nome é Vandeir e esse aqui é o Sempre um Livro. Dando continuidade no projeto dos livros lidos em 2010, vamos aqui para a quarta e última parte, começando pelo mês de setembro. No mês de setembro, eu li apenas um livro, Doces Momentos, da Danielle Steel. Esse livro aqui conta a história da Késia. Ela é uma moça da alta sociedade e vive gastando seu rico dinheiro entre a sociedade americana e a sociedade europeia. Mas ela vê que esse não é o significado que ela quer para sua vida, ser apenas uma socialite. Então ela leva uma vida dupla entre a alta sociedade e escrevendo uma coluna nos jornais. Ela escreve uma coluna sobre problemas sociais. Escrevendo essa coluna, ela conhece um homem, um ex-presidiário, e se apaixona por ele. Resumindo, a história do livro é essa. No mês de outubro, eu li um livro da Sandra Brown, chamado Esplendor Secreto. A Sandra Brown ela é famosa por escrever livros de suspense, porém esse aqui não é o caso. Esse livro começa com a Arlen, uma mulher divorciada, que acabou de perder o único filho, essa criança morreu, e ela resolve fazer uma viagem ao Havaí para resolver umas contas do passado. No passado ela gerou um filho unicamente para poder ganhar dinheiro e tirar a família da ruína. Porém agora esse filho é a esperança dela voltar a ser mãe. Então ela vai voltar no Havaí, onde está um jogador de tênis chamado Drell. Ele é o pai dessa criança que no passado ela deu para adoção. A história é mais profunda que isso, trata de inseminação artificial, barriga de aluguel, e é uma mulher desesperada atrás da única esperança que ela tem para ter um filho. Também li no mês de setembro um livro chamado Como Conquistar as Pessoas, dando dicas de como conversar em público, umas coisinhas bem besta. Um livrinho bem... Não gostei nada do livro, mas é porque é do Alan e da Bárbara Pease, que eu tinha lido Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. E aí resolvi também ler esse. Não acrescentou nada na minha vida. Mas, para quem tem alguma dificuldade com pessoas, lê o livrinho. É divertido. E aí vamos para um clássico da literatura nacional. Também li no mês de outubro. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tem vários canais do YouTube que já resenharam esse livro da Clarice. A história da Macabeia, né? Uma retirante nordestina no Rio de Janeiro. E de seu narrador. Então, A Hora da Estrela. Li também uma peça de teatro, Casa de Bonecas, do Ibsen. Esse livro trata do preconceito e do modo que as mulheres eram tratadas, né, no século passado. É a história da Nora. A Nora resolve pegar um empréstimo no banco para poder ajudar o marido num desarranjo financeiro. Porém, aí começa o atrito do casal, porque ela é uma mulher e não deveria ter feito isso, intrometido nos assuntos do marido. Então aqui ele vai tratar desse preconceito e da forma que a mulher era tratada nesse período. Série Vagalume, sempre bons livros infantos juvenis. E esse aqui é o Desafio do Pantanal, da Silvia Franco. Pega um pouquinho um gancho, né, da história do Ibsen ali, porque nesse aqui também fala de uma mulher forte. Ela herda uma fazenda no Pantanal e resolve cuidar sozinha dessa fazenda com os 2 filhos. E aí envolve várias aventuras. Ainda teve mais uma peça de teatro, dessa vez do Gianfrancesco Guarnieri, Eles Não Usam Black Tie. Nesse período de greve, reforma trabalhista, essa peça que ela se torna bem atual. Ela foi escrita e ensaiada, né, encenada a primeira vez em 58 e trata da briga pelos direitos trabalhistas, os protestos. E aqui é o pai e o filho, né, são 2 gerações atrás dessa luta pelos direitos trabalhistas, o direito à greve. É uma peça interessante. Essa peça aqui ela também virou um filme com a Fernanda Montenegro. Outubro, né, mês da criança, eu li bastante livrinho da série Vagalume, acho que eu li 3 volumes da série Vagalume. O outro foi Zezinho, o dono da porquinha preta,
do Jair Vitória, que realmente o título já diz tudo. O Zezinho, ele vai lutar aí por essa porquinha. A porquinha se torna um bicho de estimação dele. E ele vai fazer muitas peripécias para não deixar o pai vender a porquinha. O Marcos Reis, ele escreveu mais de um livro, né, para a série Vagalume. Inclusive, acho que tem um chamado Morto, que eu vi a rádio, muito famoso também, da série Vagalume, também do Marcos Reis. E eu li neste mês de outubro, Na Rota do Perigo, que conta a história do Tony. O Tony, ele não se adapta à nova vida familiar quando a mãe dele se casa. E ele não consegue se entender com o padrasto. O padrasto quer que ele seja contador e ele quer ser jornalista. Até que, não se adaptando ali ao clima familiar, ele resolve fugir de casa. E em meio a essa fuga, ele cai num bando que assalta caminhões. O que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Isso está no livro Bagagem, da Adélia Prado, que eu também li no mês de outubro. Livro de poesia. Também no mês de outubro teve espaço para um clássico da literatura nacional, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, aquele famoso livro aonde um defunto escreve sua biografia. Isso aqui eu nem vou me alongar explicando a história, porque todo mundo conhece, né? A história de Brás Cubas. Comecei em novembro lendo O 15, da Raquel de Queiroz, outro clássico da literatura nacional, que fala, o nome é O 15 porque ela trata da seca de 1915, que foi uma das piores do Ceará. E aqui conta a saga do Chico Bento, um retirante que vai com toda a sua família buscar novos ares fugindo da seca. Gente, este livro aqui eu nem sei como que ele surgiu na minha casa. Tinha ele aqui. Se eu não me engano, eu ganhei de alguém esse livro, mas também não me lembro. E é O Descobrimento do Brasil, do Manuel Dias. Esse livro ele trata da descoberta do Brasil de uma forma diferente, né? São teses, são estudos que explicam a expansão marítima, não só dos portugueses como dos outros países da Europa, mas é um tratado muito bem escrito que coloca várias dúvidas, né? Aquelas interrogações que já existem desde o tempo da escola, se o Brasil realmente foi descoberto, se já não tinha todo um tratado para poder encontrar essa terra. Então, assim, é interessante a forma que ele trata do assunto. Eles passarão, eu passarinho. Essa frase é do Mário Quintana e eu também li uma coletânea de poesias dele nessa edição comemorativa do seu centenário. E agora vocês vão ver aos longos dos vídeos aí que começou a minha saga de leitura de Jorge Amado. Eu comprei uma coleção que vinha numa caixa, uma coleção até bonita, capa dura. E comecei pelo primeiro livro que o Jorge Amado escreveu, que é O País do Carnaval. Esse livro aqui conta a história do Paulo, ele volta da Europa para o Brasil e ele já não se sente, né, tão brasileiro assim, porque ele viveu em Paris. E já no Rio de Janeiro, onde ele desembarca, ele vê que a terra é bem diferente do que ele vivia lá na Europa. E aí ele parte para Salvador e ali encontra um grupo de amigos. E esses amigos vão discutir as coisas da vida, né? O amor, o romance, a política. É um livro bem fraquinho do Jorge Amado, mas vamos levar em consideração que ele escreveu esse livro com 18 anos e é o primeiro. Depois li também Nova Antologia Poética, também do Mário Quintana. Em novembro também teve Meet Album. Esse livro do Meet aqui é o que eu achei mais fraco dos outros que eu li, né? No vídeo anterior tem, tá? Os livros que ele escreveu foram As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, Por Mais um Dia e A Última Grande Lição. Nesse aqui tem um pouco de fé. É quando o Mitch recebe o convite de um rabino, de um judeu, para poder escrever o discurso do funerário o discurso do funeral desse rabino. E o Mitch começa a conviver com esse rabino e ver os serviços sociais que ele faz, como funciona a religião que ele prega. Mas ao mesmo tempo em que o Mitch convive com esse rabino, ele também convive com um pastor negro que também tem a missão de ajudar pessoas. Então ele faz um comparativo entre esses dois mundos de religiões diferentes, de fés distintas,
porém com um objetivo único, que é ajudar o próximo. E o penúltimo livro de novembro foi da coleção Grandes Líderes. Esse aqui é dedicado a Fidel. Isso não é bem uma biografia, né? É mais uma revista. Como se fosse uma reportagem. Ele também é curtinho, tem 100 páginas. E aí conta um pouco da vida do Fidel Castro. No final do livro aqui você tem uma cronologia do assunto que ele vai tratar, né? De 1927, quando Fidel Castro nasce, até 1985, é o que trata esse livro aqui. Todo mundo tem o direito de não gostar de Fidel Castro. Ele foi um ditador, tirou um ditador para se tornar um outro ditador. Não é um herói nacional ou um herói internacional, porém a gente não pode se esquecer que ele é sim uma das grandes figuras do século XX. Não tenho simpatia nenhuma por Fidel Castro, nem pelo regime que ele fez na ilha, porém a história é sempre muito importante. Essa coleção também tem outros, tem Hitler, tem Mao Tse Tung, tem vários líderes. E aqui a gente também tem João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, para fechar o mês de dezembro. E aqui atrás do livro tem até uma citação do Arnaldo Jabbour falando sobre esse livro. Diz o seguinte: João Cabral fez a poesia mais profunda sobre o Brasil. Ele não nos mostra a pobreza, ele mostra a riqueza que nos falta. Quem disse isso sobre João Cabral foi o Arnaldo Jabbour. Como eu tinha dito, continuando aqui, Jorge Amado. O segundo livro que eu li dele nesse ano, né, abrindo aí o mês de dezembro, é Mar Morto. Todo mundo lembra da novela Porto dos Milagres, né? Ela é baseada nesse livro e aqui conta a história do Guma e da sua Saveiro, da vida dos pescadores, do pessoal que vai para o mar, né? E que sonha também em ver Iemanjá. E mais poesia, dessa vez Manuel Bandeira. Poesia eu não demoro muito para falar, porque não tem como você resumir uma poesia, né? É ler e sentir. Então, poesia. Li também em dezembro, às vezes para ajudar, né? Tá perto do Natal, pensar coisas positivas. Eu li Joseph Murphy, Sua Força Interior. O Joseph Murphy aqui fala da nossa força interior, para mim é vontade, né? Você tem vontade de fazer, você vai lá e faz. Então, ele dá aqui, ele escreve sobre essa força interior que a gente tem, que para mim chama vontade. O Tião Carreiro que diz que às vezes você tem vontade, mas não tem capacidade. Só para destoar aí do Joseph Murphy. Eu termino o ano lendo, acho que o livro mais famoso do Jorge Amado, Capitães da Areia, a história dos meninos de rua, do Trapiche. Fantástico esse livro aqui. Eu demorei acho que uns 3 dias para ler. Minha esposa leu esse livro aqui em 2 dias, rapidamente, gostou muito. E com esse livro aqui encerra o ano. Então aí a gente encerra a leitura de 2010. Quem gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos prosseguir. Até mais. Tchau.